Estamos no Largo das Alcaçarias com a Manuela Gonçalves. Aqui ninguém a conhece como Manuela Gonçalves. Não, é a Manuela do João. Porquê? Pelo casamento. Sabe que a gente, quando no casamento, perde a identidade do marido, do pai. E passa a assumir a identidade Exatamente, do marido. exatamente. Dona Manuela não nasce em Alfama, mas vem para Lisboa e para esta zona da cidade Sim. muito nova. Eu nasci em Canas Senhorinas, portanto sou da Beira Alta, e vim para Lisboa com a morte do meu pai. O meu irmão, como protetor e dos 3 irmãos mais novos, pensou ajudar a minha mãe e trazer-nos para cá, mas não fiquei a viver em Alfama, mas fiquei a viver junto à estação que me dividia, era sempre o Museu Militar. Portanto, a minha vida praticamente foi sempre aqui. Dona Manuela começa a trabalhar muito cedo. Qual é que é o seu primeiro trabalho aqui em Lisboa? Começo a trabalhar com 11 anos numa fábrica de malas, na Rua de São Lázaro. Mas como éramos jovens, não é? Hoje é a exploração de trabalho infantil, mas naquela altura não era. Era as profissões. E então depois houve uma denúncia, qualquer pessoa que morava lá no prédio, e então acabaram por fechar a fábrica e fui trabalhar para uma tipografia. Porque eu com os 11 anos que tinha, eu já ia da Rua dos Caminhos de Ferro a São Lázaro de manhã, Sozinha? a pé. E sozinha? A pé, sozinha. Estava às 8 horas. Levava uma marmitazinha com 2 ovinhos estrelados, que era o que se comia melhor, e ia lá fazer o diazinho. Mas depois, como fiquei ali junto ao Hospital da Marinha, como digo, eu morava ali próximo, dava mais jeito. Claro, já podia ir almoçar a casa e estar com a minha mãe ainda. Pouco tempo depois, a minha mãe acabou por falecer, mas ainda dava mais tempinho para estar com ela e com as minhas sobrinhas. Até que depois deixei essa rua, mas literalmente ali perto, a uns 100 metros, voltei para outra tipografia, onde estive até casar. E quando casa, deixa Venho. todas essas profissões e passa a ser aquilo Exatamente. que é até hoje. Exatamente. Eu vim trabalhar com o meu marido por casualidade. Porque foi quando foi do 25 de Abril, o rapaz que estava a trabalhar com ele participou no 25 de Abril, na tomada da rádio comercial, e ele, como estava sozinho, e não podia estar sozinho naquela altura, porque hoje, felizmente ou infelizmente, a gente quase não tem trabalho, mas naquela altura havia muito que fazer, e ele sozinho não dava conta da loja, e então fiquei eu por ali, a tipo de experiência, e tal foi a experiência que lá vão 50 anos, olha, fiquei por aqui. Até ficar à frente da mercearia como hoje está. Infelizmente, por morte do meu marido. Como é que era o bairro de Alfama e, concretamente, aqui a Rua de São Pedro, onde funcionava a mercearia, quando a Dona Manuela vem para aqui trabalhar? Isto era o mundo. Isto era o mundo, porta a porta, que passa na Rua São Pedro, desde o Lar Chafariz dentro até à Rua São Miguel, que a gente concretamente chama o Zezinho, todas as portas eram uma loja. Tinha 3 ou 4 mercearias, salvo erro. Tinha um sapateiro, tinha um talho e o resto era peixarias. De maneira que aquilo era um supermercado aberto. Tudo virado para a rua. Nós comentávamos antes Tudo na de rua. começarmos a Ninguém gravar que a vendia. vida era feita na rua. Ninguém vendia dentro dos estabelecimentos, era tudo na rua. E além de vendermos na rua, por exemplo, também chegávamos a pôr, porque nós vendíamos até bacalhau de molhado, que hoje já não há, não é? Bacalhau, caras, o saco das batatas. Havia as senhoras que vendiam, que eram vendedoras ambulantes, que além dos estabelecimentos, ainda vendiam na rua, com as suas coisinhas de alface, vários legumes, frutas, ainda se vendia na rua, sem ser os estabelecimentos. Portanto, isto eu achava que a Rua de São Pedro era talvez como um dia de arraial, porque as pessoas tinham que se encostar para poderem passar umas às outras, até que se for ver fotografias antigas, até há fotografias no Face, na Câmara Municipal de Lisboa, com aquela rua, que aquilo era o fim do mundo, como se costuma dizer. Uma realidade muito diferente, com uma vida... Sim, sim. Mas não só se trabalhava na rua, como a vida no meio do trabalho, como as horas de almoço, ou quando o trabalho terminava, também era muito feita sempre nas ruas do bairro. Sempre, sempre, porque também não havia televisão. Poucas pessoas tinham televisão, para se ver a televisão tinha que se ir às coletividades, lá iam para o Odissense, nem todas as pessoas tinham à taberna, e então os miúdos brincavam por aqui e a gente entretia-se ali à porta a dar a língua.
A Dona Manuela contava, e vamos retomar essa história, que até as horas de almoço aqui não era como agora nós fazemos, cada um vai à sua hora de Não, almoço, não. Era também convívio e até partilha. Era. Como é que se fazia aqui o almoço nas vendas? Era. Os garotos iam para a escola, não é? E então as vendas faziam-se e quando isto morria um pouco, da parte da tarde, então acendia-se o tradicional fogareiro e fazia-se ali um ranchozinho e almoçava-se por ali. Porque também havia outra coisa, é que não havia frigoríficos, ou as arcas frigoríficas como há hoje. E então vinha um carro com gelo, aí às 3, 4 horas da tarde, e as pessoas que vendiam o peixe, de qualquer maneira, tinham que estar aqui, embora algumas ficassem até ao final da tarde, porque passava por aqui muita gente que ia para o trabalho, e no final da tarde ainda vinha às compras, porque esta rua estava a trabalhar o dia todo. E até que viesse o senhor com o gelo, as pessoas tinham que estar ali a guardar o peixinho e depois para pôr algum bocadinho que sobrasse para o outro dia, à espera que viesse o gelo. Portanto, isto praticamente a Rua São Pedro funcionava todo o dia. E quando a Dona Manuela nos diz que não havia televisão na altura, eu imagino que as novelas se passassem todas aqui na rua. Às vezes bastava só ouvir um desatino, era logo uma telenovela, mas no bom sentido, porque às vezes desatinava-se por qualquer coisa, ou até por causa de um garoto ou um mal-entendido, mas não havia cá rancor, não havia violência, não, era zaragateava-se por qualquer coisa, mas depois ficava tudo numa boa outra vez, amanhã estava tudo bem. E até, bem, não só o dia era passado na rua, como nas noites quentes de verão, até as noites se passavam na rua. Como é que era? Alguns. Iam para casa, jantavam, depois do jantar, como é que decidiam? Estava calor, os garotos vinham brincar, não havia... Eu ainda sou do tempo, já um pouquinho atrás, ali onde é a raquete, em Santa Apolónia, da Praça de Táxis, era um jardim. Aquilo fazia assim, parecia uma raquete, a parte mais larga tinha uma árvore e relva, e depois outra mais pequenina até fazer o bico da raquete. E nós íamos para lá à noite brincar. E já trabalhávamos. Nessa altura que como eu lhe digo, voltando um bocadinho atrás, quando eu tinha ali 14, 15 anos, nós íamos para ali brincar. Não tínhamos mais nada para fazer. É como lhe digo. E até na rua se dormia. Na rua se dormia. A rua era o sítio das telenovelas do bairro, era onde se fazia o almoço das vendas, era onde as crianças brincavam e onde se dormia também. Mas também, se calhar, para que os pais pudessem dormir um bocadinho, porque os filhos dormiam um bocadinho até mais tarde, porque as casas também eram pequenas, não se respirava-se mal. E então, também acho que era um pouco porque havia muita gente. Eu cheguei a viver, eu quando casei, eu não fui para uma casa, eu fui viver para uma parte de casa. Portanto, havia lá éramos 3 famílias. Ora, tínhamos que estar uns fora para outros poderem estar em casa, não é? E como eu, havia muitas pessoas aqui no bairro em que as casas eram partilhadas por mais que uma família. E também às vezes levava para que as pessoas tivessem um bocadinho mais de privacidade para alguns pudessem estar na rua. Claro. O que é que a Dona Manuela fala-nos às vezes deste bairro com alguma nostalgia daquilo que o bairro já foi? O que é que gostava de voltar a ver no bairro de Alfama? Olha, eu gostava de voltar a ver, não aquilo que nós tínhamos antigamente, que eu gostava, mas que as pessoas vinham para aqui e consideravam que nós éramos terceiro mundo, que estava o peixe ali à mosca e estava ali, mas eu gostava que o bairro tivesse as vivências que tinha antigamente com jovens, com famílias. Não sabe o que eu gostei há dias de passar na Rua de São Pedro e ouvir uma criança chorar, aos anos que eu não ouvia uma criança chorar na Rua de São Pedro. E era que eu falo na Rua São Pedro porque é aquela por onde eu passo, não é por defender nada, nem porque o bairro é todo em si, mas é aquilo que me apraz dizer porque é o sítio mais por onde eu passo. Que tivesse as vivências, não aquelas que nós tínhamos antigamente, porque se calhar algumas até nem eram as mais sustentáveis, mas que pudéssemos continuar a ter famílias, crianças e as pessoas que pudessem voltar ao bairro e viver como nós vivíamos, melhor, mas como antigamente, que fôssemos uma família onde todos nos conhecemos e que vamos partilhando as dores uns dos outros, porque felizmente aqui em Alfama ainda se partilha. Há um espírito de convívio, ainda de não há aquela confraternização. coisa de dizer, quer lá saber. Não, a gente ainda procura sentir o outro.
É uma coisa que ainda se mantém muito nos bairros do centro histórico da cidade e que noutras zonas da cidade, porventura, não será vivida da mesma forma, é esta rede de vizinhança em que o vizinho acaba por ser muito a família e um ombro amigo no qual sabemos que podemos contar. E a Dona Manuela, a Manuela do João, é aqui na Rua de São Pedro e no bairro de Alfama, para muitas pessoas, esse ombro amigo, essa pessoa com quem o vizinho sabe que pode contar. Não só pela porta da mercearia que mantém aberta, mas também pela relação que continua a ter aqui com os moradores do bairro de Alfama. Considera-se aqui no bairro de Alfama, considera que é gente com história? Eu considero-me a Manuela do João realmente pronta para poder fazer o que puder pelo outro, assim como eu ainda hoje me mantenho aqui, não pelos clientes, mas pelos amigos, que embora já tivessem sido meus amigos e mais se apegaram a mim com o falecimento do meu marido. Portanto, eu considero-os amigos. A Dona Manuela diz que não se considera gente com história, mas por todas as histórias que nos conta, não pode dizer isso. É gente com história, Dona Manuela, o papel que desempenha aqui no bairro e o nome que já tem, a quantidade de pessoas que a conhecem e que a associam aqui à Rua de São Pedro, é gente com história. É por isso que é sempre um gosto muito grande falar consigo e agradeço por ter aceito o nosso convite para fazer esta conversa. Obrigada. Obrigada.